Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pare de Ser Enganado. Existem muitos críticos da tradução do Novo Mundo. Uns dizem que esta tradução é falsa, outros já dizem que é uma tradução que foi feita para dar respaldo às doutrinas das Testemunhas de Jeová. Outros já dizem que é uma Bíblia sangrada. Enfim, o que não falta para esses críticos são defeitos, rótulos, argumentos supérfluos e muitas vezes sem base no campo da erudição. Sem fazer uma análise cuidadosa, uma pesquisa ou um estudo mais profundo. Sem parcialidade, sem paixão, sem sentimentalismo e fanatismo à religião. E vou mais longe. Muitos desses críticos são pessoas mal intencionadas. Como assim? Vou dar um exemplo. No passado, as Testemunhas de Jeová fizeram uso de outras traduções e pregavam e ensinavam e defendiam as mesmas doutrinas. Aí eu lhe pergunto, será que esses críticos citam isso quando se prontificam a falar mal da tradução do Novo Mundo? Ou melhor, será que esses críticos dizem, pelo menos, que as Testemunhas de Jeová não têm nenhuma objeção a outra tradução, quando se faz necessário usá-la para provar aos ouvintes que a mensagem que está sendo pregada e ensinada para ele também se encontra na Bíblia dele? Certamente eles não fazem isso. E por que não fazem? Porque são mal intencionados. O objetivo deles é outro. Ou então, lamento dizer, são analfabetos funcionais, pessoas mal informadas, incapazes de perceberem o erro até da tradução que fazem uso e que dizem ser a porreta, a sem igual, a única infalível e comprovadamente confiável para os cristãos. E como disse, não percebem o erro da tradução que fazem uso. E para provar não só a veracidade desta afirmação, mas também tudo o que disse até agora a respeito desses críticos, queiram, por favor, tomar nota de alguns textos que não constam na tradução do Novo Mundo, pelos quais eles dizem que foram excluídos para dar respaldo às doutrinas das Testemunhas de Jeová, mas que na verdade é um acréscimo contido em muitas traduções, de preferência a tradução que eu espero que você tenha em mãos agora, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição do ano de 1999. Bem, eu já estou aqui com as duas versões para começarmos. Primeiro, a tradução do Novo Mundo. Pegue o seu caderno aí e tome nota do seguinte texto. Mateus capítulo 17. Não consta o versículo 21. Mateus capítulo 18. Não consta o versículo 11. Mateus capítulo 23. Não consta o versículo 14. Marcos capítulo 15. Não consta o versículo 28. Lucas capítulo 17. Não consta o versículo 36. Lucas capítulo 23. Não consta o versículo 17. João, capítulo 8. Não consta os versículos de 1 a 11. 1 João, capítulo 5. Foram excluídas as seguinte expressão do versículo 7. Abre aspas. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Fecha aspas.
Atos capítulo 15, não consta o versículo 34. Atos capítulo 28, não consta o versículo 29. Apocalipse capítulo 22. Foram excluídas as seguintes expressões do versículo 14. Abre aspas. No sangue do Cordeiro. Fecha aspas. Bem, existem mais versículos excluídos. Porém, não vejo necessidade de citar todos aqui. Até porque o que interessa para mim aqui é provar para você a razão pela qual foram excluídos tais versículos da tradução do Novo Mundo. O que para isso bastava apenas um. Agora queira, por favor, abrir a sua Bíblia nas primeiras páginas, sem numeração, que costumamos chamar de introdutória, e que está em negrito o seguinte: prefácio ao texto bíblico. Nesta página contém um texto em que apresenta, vamos por assim dizer, as peculiaridades desta tradução, que honestamente e indiretamente dá respaldo à tradução do Novo Mundo, no que diz respeito à exclusão de seus versículos. Vejamos o que diz após o terceiro parágrafo. Abre aspas. Algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre colchetes. Essas passagens não se encontram no texto grego. Fecha aspas. Notou o que é que está lá? O que é que contém nessa página introdutória de apresentação? Olha, outras versões ainda dizem assim, não fazem parte dos manuscritos mais antigos e sagrados. É uma espúria, ou seja, uma corrupção textual. Bem, agora pegue a sua Bíblia e veja se os versículos excluídos não estão entre colchetes. Está? E sabe o que é que significa isso? Significa que a tradução do Novo Mundo está correta e fez bem ter excluído os versículos que são acréscimo. Pois, se não são autênticos e nunca fizeram parte dos idiomas originais, por que deveriam estar contidos nela? Qual o sentido que isso faz? Outra coisa, você está em maus lençóis em sentido espiritual. Por que estou dizendo isso? Porque você pode, de repente, usar um texto desses acrescentado para pregar ou ensinar alguém verdades que não existem. E quanto ao acréscimo, vamos ver o que diz a Bíblia? Queira, por favor, me acompanhar na leitura do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Se quiser ler até o 19, pode ler, mas eu só vou considerar aqui o versículo 18. Eu disse Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que diz o seguinte, abre aspas, declaro a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. Você prestou bem atenção ao texto? Notou o que Deus diz? Notou o que Deus diz que irá fazer com quem acrescenta alguma coisa em sua palavra? Ele diz que irá acrescentar as pragas que estão escritas neste rolo. Veja a situação gravíssima que se encontra a pessoa que faz isso. Eu nem preciso dizer que erros assim, sem querer fazer algum juízo de valor ou pré-julgamento, compromete a salvação do causador.
segundo o que acabamos de ler. Nesse versículo, ainda tem uma coisa que me chama a atenção. É a passagem que diz assim, ó: se alguém fizer um acréscimo, e se encontra vários acréscimos. Não é um só não, vários acréscimos. Não só nesta tradução, como também em muitas outras que ainda são vendidas, estão na posse de muitos evangélicos, estudiosos da palavra, e que eu tive o prazer de pesquisar, analisar e conhecer. Portanto, o que ficou claro e evidente até aqui? De que a tradução do Novo Mundo não é uma tradução conforme dizem os críticos e difamadores, mas uma tradução que respeita e honra o Criador, Jeová Deus. Por não conter acréscimos e adulterações, por usar uma linguagem moderna, fácil de entender e que incentiva a leitura, sem que seja necessário você recorrer ao dicionário. Por transmitir o sentido correto de uma palavra ou frase, quando uma tradução literal distorcer ou obscurecer o seu significado. Por transmitir com exatidão a mensagem original inspirada por Deus, sem omitir seu nome, Jeová. Sem mais nada a dizer sobre esse assunto, muitíssimo obrigado pela sua atenção, por dispor do seu tempo precioso. Até o próximo áudio ou vídeo, se Deus quiser. E um forte abraço. Ah, esqueci uma coisa. Pare de ser enganado.